Olá, turma, tudo bem? Professora Kelly. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ICMS para o dia a dia. Eu separei os principais tópicos que causam as dúvidas na área fiscal, ou para quem está começando, ou até mesmo para quem já tem aí uma certa experiência. São dúvidas que nos acompanham no dia a dia. São dicas também que eu vou dar, dicas aí da minha experiência. São 18 anos na área fiscal, atuando nessa área tributária. É proibido fazer as contas, eu sempre digo isso nas minhas aulas, né? Porque isso explica a CUTES de 18 anos que eu tenho, né? Comecei com trabalho infantil, na verdade, né? Tinha 3 anos de idade, já estudava o ICMS, tá? Brincadeiras à parte, vamos lá. Sou consultora da área de ICMS, IPI e SSQN. A minha formação toda eu vou passar agora aqui para vocês, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Aqui. Então, tá aí para vocês a minha formação. Concluindo aí duas pós-graduação, com graduação em gestão financeira, graduando em direito, com MBA em direito tributário, e aí um pouquinho das áreas onde eu atuo, das empresas onde eu ministro cursos também, a minha rede social, para vocês me acompanharem, tá? O que a gente vai falar hoje? Conceitos de ICMS, princípio da não cumulatividade, regras gerais, diferença de alíquota, CST, CSOSN e CFOP. Não tem como a gente aprofundar no ICMS numa aula de 40 minutos ou 1 hora. A gente precisaria de mais dias, de mais tempo. Mas as principais regras a gente vai falar aqui. Então, primeiro ponto, ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Veja que o próprio nome do imposto, ele já se apresenta. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Tem como fato gerador a circulação da mercadoria, tá? E muita gente confunde que o ICMS seria parecido com demais tributos, que seria o imposto sobre a venda. E não, o fato gerador é a circulação da mercadoria. Então, se a mercadoria circulou, vai ter o fato gerador do ICMS. Depois a gente vai tratar se tem alguma exceção, se a mercadoria tem algum benefício, se a operação fiscal tem algum benefício, mas o principal ponto é, mercadoria vai sair do estabelecimento, fato gerador do imposto, tá? Sobre serviços, sim, existem serviços que são fato gerador do ICMS, tais como serviço de transporte intermunicipal e interestadual, serviço de comunicação. Então, nós temos alguns serviços aí que são fato gerador do ICMS. O que é importante que a gente vai tratar nessa aula também? Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. É muito comum na área fiscal, principalmente quem trabalha aí na parte de emissão de notas, pedirem uma abençoada 5949. A gente vai falar também sobre isso. Eu quero que emita uma 5949 porque não tem imposto. Não é bem assim. De novo, reforçando, o fato gerador do ICMS
É o que o próprio nome já diz, imposto sobre a circulação de mercadorias, tá bem? Ele é um imposto do âmbito estadual. O que é importante? Por ele ser do âmbito estadual, cada estado vai determinar a sua regra. Então, a regra que vale para Santa Catarina é uma, a regra que vale para São Paulo é outra, a regra do Rio Grande do Sul é outra, tá? Eu peguei alguns conceitos para a gente trabalhar pela Lei Candir, mas cada estado tem o seu regulamento. Então, as exceções, os detalhes deverão ser tratados dentro do regulamento de cada estado. Mas a regra geral, ela é para todo mundo. Então, que o imposto ele é estadual e que ele é proporcional e não cumulativo, tá? O que isso quer dizer? Eu só tenho direito a crédito se eu tiver débito. Então, toda vez que vocês ouvirem esse conceito do ICMS, que ele é proporcional e não cumulativo, eu só tenho direito a crédito se eu tiver débito. O crédito, ele está vinculado às notas de entrada. O débito está vinculado às notas de saída. E o conceito, ele é o contrário do que a gente vê lá na contabilidade, não é? Na contabilidade, quando eu estou registrando a nota de entrada, lá no ativo, né, o ICMS vai a débito. E aqui no fiscal é o contrário. Quando a gente está falando da nota de entrada, a gente está falando de crédito de ICMS. E saída, débito de ICMS. Proporcional. O que isso quer dizer? Proporcional. Se o meu produto tem um benefício fiscal, que a saída tenha redução da base de cálculo, ele é proporcional à saída tributada. Então, o meu crédito é proporcional à saída que tem redução. Então, a minha entrada possivelmente vai ter aí uma redução também, porque eu não posso ficar com crédito maior, né, daquela nota, daquele produto, se o meu débito ele tem um benefício fiscal de redução. Ou, daqui a pouco, o meu produto tem um benefício fiscal de isenção de ICMS, tá? Então, a entrada, possivelmente, eu não vou me creditar. Por que possivelmente? Porque aí a gente vai entrar numa outra linha um pouquinho mais avançado no ICMS, que não é tema para hoje, que tem estados, tá, que tem aí o benefício fiscal do não estorno, mas são cenas dos próximos capítulos que a gente não vai abordar hoje. Hoje é só regra geral. E a regra geral ele é um imposto proporcional e não cumulativo. Então, eu só tenho crédito se eu tiver débito. Isso é muito importante porque quando a gente está lá no fiscal com uma nota de um fornecedor, e o fornecedor destacou o ICMS na nota, não significa que a gente vai escriturar o crédito de ICMS. Por quê? Porque eu sempre vou ter que me perguntar para que eu comprei ou para que eu recebi aquela nota. Esse é o primeiro ponto. Porque vai que a mercadoria para uso e consumo, ela não vai ter uma saída subsequente, não tem crédito de ICMS. Ou, vai ter uma saída subsequente. Ok, então eu tenho direito a crédito. Mas o meu produto tem benefício. Então, eu vou verificar a legislação no meu estado para fazer o crédito proporcional. E quando a gente está falando crédito de ICMS, a gente está falando aqui que são as empresas do regime normal de apuração, que é lucro real e lucro presumido, que tem direito a crédito de ICMS. As empresas do Simples Nacional, obviamente, não têm direito a crédito desse imposto, tá? Elas podem permitir o crédito quando a mercadoria for destinada para comercialização ou industrialização. Aí as empresas do Simples permitem o crédito, não que elas aproveitam o crédito, tá bem?
Como eu tinha comentado antes, como os estados, eles determinam a legislação sobre esse imposto, são eles que, né, que ditam as regras, o que eles levam em consideração? A essencialidade do produto em cada região. Isso é bem importante. Por quê? Pode ser que um produto tenha benefício fiscal em São Paulo e pode ser que esse mesmo produto não tenha benefício fiscal na Bahia. Por quê? Porque a legislação de cada estado determina a essencialidade do produto naquela região. Então, quando a gente fala de ICMS, de benefícios, a gente não tem muito para onde correr. A gente vai ter que sim recorrer à legislação do nosso estado, tá? Alguns dispositivos importantes para a compreensão da legislação tributária. Você que está entrando na área, é importante você se inteirar dos seguintes tópicos. Dentro do regulamento do ICMS, aonde ficam as isenções? Os benefícios fiscais estão só dentro do regulamento do ICMS ou existem instruções normativas, consultas tributárias, pareceres à parte, né, fora do regulamento do ICMS, que vão trazer algum tipo de benefício? As isenções, as não incidências, base de cálculo reduzida, alíquotas. As alíquotas internas são de suma importância, principalmente para o tema que a gente vai falar hoje, que é diferencial de alíquota. Saber onde dentro do meu regulamento estão as alíquotas internas é fundamental. Saber onde pesquisar é fundamental para apurar um diferencial de alíquota, se devido, se for fato gerador no meu estado. Créditos fiscais presumidos, que geralmente são créditos a mais que o fisco concede, além daqueles créditos regulamentares pelas entradas. Tem estados que chamam de créditos outorgados, tá? O diferimento do ICMS é importante também estudar, saber onde no estado, onde no regulamento encontram-se. O diferimento, pessoal, para quem não sabe, é uma forma, é uma espécie de substituição tributária, tá? Onde não ocorre a tributação do ICMS nas operações internas. Isso é bem importante. Quando vocês receberem uma mercadoria no CST 51, significa que tem diferimento. E o que é mais importante? O diferimento ele se aplica somente nas operações internas entre contribuintes. Isso é bem importante. Outra coisa que a gente também precisa descobrir onde encontrar no regulamento do ICMS são as mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária. É um assunto bem complexo, eu nem vou tratar aqui, que é a substituição tributária. Eu preciso saber aonde no meu estado estão as mercadorias relacionadas a ST. Porque se a mercadoria tiver uma saída subsequente, estiver no rol de produtos com ST, tá? Eu devo pagar este imposto. Ou eu pago como substituto tributário, ou o meu fornecedor paga como substituto tributário. Então, como eu disse para vocês, é um tema um pouquinho complexo para a gente tratar aqui, eu precisaria de mais tempo. E hoje a gente só vai tratar das regras gerais, tá? Transferência de saldo credor também é muito importante vocês verificarem se no estado tem essa previsão. Ou seja, tem um monte de saldo credor lá no meu conta corrente de ICMS e se o meu estado permite que eu faça a transferência. Tem estados que permitem a transferência somente entre estabelecimentos de terceiros, tem estados que permitem que você transfira para estabelecimentos da mesma empresa, ou tem estados que só permitem transferir o saldo credor para o estabelecimento da própria empresa, ou seja, uma filial. Então, são coisas que deverão ser analisadas. E os prazos de pagamento? Também é importante a gente saber onde estão, dentro do regulamento do ICMS, os prazos de pagamento. Por quê? Os prazos de pagamento para cada estado poderão ser ou por
atividade. Se a indústria recolhe em tal momento, o comércio recolhe em um outro momento. Ou por CNAE, ou por CPR, que é o caso de São Paulo. Então, aqui também, cada estado vai determinar o prazo de pagamento. Não é uma regra geral para todos, tá? Muito bem. Uma outra dica importante para a gente avaliar o ICMS no dia a dia são os conceitos básicos. O primeiro conceito que eu separei para vocês é o conceito de contribuinte. Quem é o contribuinte? Contribuinte, então, é qualquer pessoa física ou jurídica que realize com habitualidade ou volume que caracterize o intuito comercial de operações de circulação de mercadorias ou prestações. Então, esse é o conceito de contribuinte, tá? Mas mais importante do que esse conceito é a gente saber que contribuinte é quem contribui para o imposto. Isso é muito importante, tá? Aqui, ó. Inscrição estadual versus contribuinte do ICMS. O que a gente tem o hábito de confundir ter inscrição estadual com ser contribuinte do ICMS. E eu não posso fazer essa confusão. Por quê? Pode ser que a empresa tenha inscrição estadual e não seja contribuinte do ICMS, ou o contrário. Pode ser que a empresa contribua para o ICMS e não tenha inscrição estadual. Isso faz toda a diferença na hora que a gente vai fazer uma operação fiscal. Por exemplo, uma empresa que tenha inscrição estadual, mas não é contribuinte do ICMS. Alguém aí para me responder? Né? Vocês não podem ver, mas aqui na minha frente eu coloquei umas colegas de trabalho, coitadas, estão sendo torturadas, porque eu nunca dei aula para as paredes. E eu estava com essa dificuldade, com esse desafio, tava tímida, sou tímida para falar com as paredes, eu tive que chamar as colegas para falar com as colegas, porque, né? Bem, nesse caso aí, quem tem inscrição estadual e não é contribuinte, a gente pode estar falando aí de uma construtora. E o inverso, quando a pessoa é contribuinte do ICMS, ela paga o ICMS, mas ela não tem inscrição estadual. O MEI. Tem alguns estados que não permite que o MEI tenha a inscrição estadual. Mas ele paga o ICMS dentro do DAS. Então, ele é um contribuinte do ICMS. Isso faz toda a diferença. Se a gente vai calcular a substituição tributária, se a gente vai calcular o diferencial de alíquota, se a gente vai fazer o DIFAL da Emenda Constitucional 87 de 2015, faz toda a diferença, tá bem? Aqui nós temos um outro conceito, que é o conceito de mercadoria, que é importante também para o nosso tema ICMS para o dia a dia. O que é mercadoria? Mercadoria é qualquer bem móvel, novo ou usado, suscetível de circulação econômica, inclusive quem? Semoventes e energia elétrica. Semoventes. Quem são os semoventes? Pausa dramática para ver se as colegas respondem. Ah, os animais, muito bem, elas falaram aqui os animais, não, elas não falaram, não. Os animais. Não estamos falando das sogras, veja bem, a gente está falando de um outro tipo de animal. Não, é brincadeira, né? Depois, se der para editar o vídeo aí, vamos estar dando uma editada no vídeo, né? Mas aqui a gente está falando de outros animais, a gente está falando aí do gado, do ovino, né? Então, tudo isso aí é mercadoria. Energia elétrica é mercadoria. Se é mercadoria, aqui eu abro um parênteses bem importante. Se é mercadoria, o que eu tenho que fazer?
pegar a energia elétrica do contribuinte e escriturar no registro de entradas, meu povo. Não é direto lá na despesa, na contabilidade. Mas, prof, a energia elétrica está no nome do sócio. Não deveria, né? Porque se é mercadoria, a mercadoria está entrando no estabelecimento. Está entrando no estabelecimento do contribuinte. Então, tem que ter um documento fiscal regular para isso. Então, assim, sugiro que ocorra aí, então, a transferência de titularidade da energia elétrica em nome da empresa, porque energia elétrica é mercadoria. Inclusive, tem registro específico dentro do SPED para fazer a escrituração da energia elétrica, tá? Ah, mas eu não tenho direito a crédito. Como diz a minha avó, não influi, não contribui em nada, tá? Por quê? Se você não tem crédito de ICMS, você mesmo assim tem que escriturar no registro de entradas, porque lá dentro do regulamento do ICMS do estado de vocês, provavelmente vai estar escrito assim, ó, é obrigado o contribuinte a escriturar a mercadoria pela data efetiva no estabelecimento, mercadorias ou prestação de serviço a qualquer título. Então, não importa se é para uso e consumo, não importa se é bonificação, não importa. Tudo vai passar pelo registro de entradas. Tem que ser escriturado. Ah, mas a minha empresa é do Simples Nacional. E, né, não importa, porque as empresas do Simples Nacional estão obrigadas ao registro de entradas. Então, a energia elétrica, sim, é uma briga, tem que escriturar no registro de entradas, tá? A NCM também é um conceito importante para a gente entender. A NCM, eu costumo dizer que ela é a identidade da mercadoria. Toda mercadoria tem uma NCM. Onde a gente encontra as NCMs? Na tabela TIP. Tá? Acessando lá o site da Receita Federal, nós encontramos a tabela TIP. Uma NCM para uma mercadoria. Porque eu acabei de dizer que a gente costuma, né, falar que a NCM, ela é a identidade da mercadoria. Então, vocês têm 5 identidades? Não. Tem 3 identidades? Não. Assim como a mercadoria. É uma NCM. Quem que tem o conhecimento técnico para fazer enquadramento de NCM? Geralmente, é a indústria do produto ou o importador. Kelly, eu não sou indústria e eu não sou importador. Então, você vai fazer uma consulta formal na Receita Federal para fazer o enquadramento correto da NCM. E o enquadramento de uma NCM, ela reflete em toda a tributação da empresa. No ICMS próprio, no ICMS-ST, no IPI, se for indústria ou importador. Ela interfere no cálculo de PIS, de COFINS. Então, assim, a NCM, ela é muito importante para a área tributária da empresa, tá? Aqui eu coloquei para vocês um modelo de como que aparece lá na tabela TIP as disposições, as classificações fiscais das mercadorias. Nesse caso em específico ainda, peguei uma que é NT, não tributada pelo IPI. Percebam que ali tem a coluna de alíquota. Então, pode ser que, né, as alíquotas sejam diferenciadas aí de IPI. Nesse caso específico, NT, tá? Bom, aí nós já falamos, né, do fato gerador do imposto, que é a saída de mercadoria. Também tem como fato gerador do imposto o fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias preparadas por qualquer estabelecimento, tá? O que tem como fato gerador do imposto também? Já falamos, transporte interestadual e intermunicipal de qualquer natureza.
Serviço onerosa de comunicação, importação de mercadoria lá no desembaraço aduaneiro, tá? Então, tudo isso tem o fato gerador. Não coloquei a base legal aqui, mas está lá na Lei Candir e acredito que no regulamento do ICMS de vocês também tem esses conceitos. Base de cálculo, né? O que é a base de cálculo? É o valor que a gente encontra para oferecer a tributação do ICMS, que aí a gente vai ter que verificar a alíquota do produto no nosso estado ou em operação interestadual também. Então, o que compõe a base de cálculo do ICMS, né? O que entra para a base de cálculo do ICMS? É o valor da operação ou prestação. Se houver alguma despesa acessória na nota fiscal, frete, despesa acessória, isso também compõe a base de cálculo. No desembaraço aduaneiro, todos os tributos pagos, as taxas, tudo que houver de despesa aduaneira também compõe a base de cálculo do ICMS. Muito bem. Diferencial de alíquota. O que é o diferencial de alíquota? Para que ele foi criado? Existe uma previsão lá na própria Constituição Federal que trata, pessoal, do diferencial de alíquota. E ele serve basicamente para fomentar um mercado interno, o mercado do nosso estado. É uma penalidade, vamos chamar assim, que o fisco acaba aplicando, porque a ideia é que a gente compre só dentro do nosso estado, para que o recolhimento fique só para o nosso estado. E aí, quando a gente compra de outro estado, o fisco diz o seguinte: não, mas eu quero este recolhimento. Então, por vezes, a gente encontra uma mercadoria que ela é mais barata, ela está em outro estado, mas quando ela chega aqui no meu, o custo vai ficar elevado, porque eu tenho diferencial de alíquota para recolher, tá? Sobre o diferencial de alíquota, a regra geral é que a gente recolhe o diferencial de alíquota sobre uso e consumo em ativo mobilizado. Geralmente, os estados determinam dessa maneira, mas tem estados que tratam como exceção e que aí também tem que recolher a diferença de alíquota, que são para as mercadorias destinadas para industrialização ou comercialização, tá? Então, dentro do nosso estado, a gente vai ter que analisar. Além de uso e consumo em ativo mobilizado, eu tenho que recolher o diferencial de alíquota para mercadorias destinadas para industrialização ou comercialização, para então fazer o cálculo do imposto. Geralmente, esse imposto vence junto com o ICMS próprio, tá? Ou, se você for do Simples Nacional, sim, porque se você é do Simples Nacional, você também recolhe o diferencial de alíquota, você apura e vai lançar lá na DSTDA. Se você é do Simples, o seu estado vai determinar o dia que você vai recolher. Se você for do regime normal de apuração, possivelmente você vai fazer um lançamento de ajuste na sua escrita e você vai fazer o recolhimento junto com o seu ICMS próprio, tá? O que é importante sobre o diferencial? Tem estados que determinam o cálculo por dentro. E aí é um cálculo um pouquinho mais chatinho de se fazer. Não é simplesmente, eu vou pegar a minha alíquota interna, que é 18%, por exemplo, menos a alíquota interestadual, se é um produto importado 4%, então 18 menos 4, 14% sobre o valor da operação. Por vezes o cálculo não é assim, por vezes o cálculo vai ser por dentro. E neste caso aqui do diferencial de alíquota que eu estou falando das operações entre contribuintes, tá? Nas operações entre contribuintes, se a mercadoria não tem ST, geralmente quem faz o recolhimento é quem está recebendo a mercadoria. Se a mercadoria tem ST, e se for para uso e consumo ou ativo mobilizado, quem faz o recolhimento é o substituto tributário. E aí, se há protocolo firmado, geralmente quem faz o recolhimento é o fornecedor do outro estado. Isso é bem importante também, tá? Ó, aqui nós já falamos, para a gente ficar atento, que tem estados que exigem a diferença de alíquota para as mercadorias destinadas para industrialização ou
comercialização, tá? CFOP, CST e CSOSN, né? Também são grandes dúvidas que surgem aí para quem trabalha na área fiscal e que é um tema para o ICMS para o nosso dia a dia. Código Fiscal de Operação e Prestação e o CST, Código da Situação Tributária, eles tiveram como origem o convênio sem número de 1970. Então, esse convênio você encontra lá no site do CONFAS. E todos os CFOPs, todos os CSTs de todos os estados são iguais. Por quê? Porque este convênio ele foi impositivo, tá? Então, ele determinou que os estados aderissem aos CFOPs e aos CSTs. E aqui eu chamo a atenção para um seguinte caso. Tem estados que não têm previsão para usar determinado CFOP, para realizar determinada operação. Ah, prof, mas tem o CFOP. Sim, tem o CFOP, porque ele veio de um convênio impositivo e, como eu disse para vocês, todos os estados têm os mesmos CFOPs e os mesmos CSTs. E o que vai determinar a regra do que eu posso e do que eu não posso usar é a legislação do meu estado. Então, cuidado, porque tem estados que não aderiram a certas operações e aí eu não poderia realizar aquela operação, salvo se eu tiver alguma autorização do fisco, tá? Sobre os CFOPs, o que é importante? Nós temos CFOPs de entrada e CFOPs de saída. CFOPs de entrada, eles vão começar com o dígito 1, 2 e 3. 1, quando for dentro do estado. 2, quando for operação interestadual fora do estado. 3, quando for operação de importação. A gente está trazendo mercadoria do exterior. Os CFOPs de saída são 5, 6 e 7. 5, quando eu faço operações de saída dentro do meu estado. 6, quando eu faço operações de saída para fora do estado. E 7, quando eu faço saídas para o exterior. CST, Código da Situação Tributária. Para quem tem um pouquinho mais de experiência na área fiscal, consegue pegar uma nota fiscal, olhar para o CST, só para os 3 dígitos, e saber, essa é uma mercadoria nacional tributada integralmente. Essa mercadoria ela é importada, mas importada diretamente com redução da base. Olhando apenas os 3 dígitos do CST, desde que, obviamente, o abençoado tenha emitido certo, isso é um problema, né? Mas se o abençoado emitiu a nota certa, o CST vai estar certo, a gente consegue olhar para o CST e identificar a tributação daquela nota, tá? O CST ele é composto por 3 dígitos. O primeiro, ele vai tratar da origem, e os outros 2 vai tratar da tributação do ICMS, tá bem? CSOSN, Código da Situação de Operação do Simples Nacional. Está lá no ajuste CINIF 3 de 2010. Então, lá vocês vão encontrar alguns. 101, 102, 103, 201, 202, 203, 300, 400, 500 e 900, tá? 101 com permissão ao crédito. Então, ou seja, as empresas do Simples que venderem mercadoria destinadas para comercialização ou industrialização vão usar o CSOSN 101. Parênteses. Você que for do regime normal, lucro real, lucro presumido, estiver comprando do Simples e ele está permitindo crédito, a gente precisa
verificar na legislação do nosso estado se para apropriar esse crédito eu tenho que emitir nota de entrada ou não. Ou se eu faço a escrituração direto pela nota, ou se eu não faço nem pela nota e nem por emissão de nota de entrada, se eu somente faço um ajuste em outros créditos. Então, são 3 hipóteses aí que vocês vão ter que estudar a forma de escriturar o crédito, tá? Quando recebendo mercadoria do Simples Nacional. 102, quando não permite o crédito. Vamos falar de um outro mais pedido aí para a gente não passear por todos, tá? O CSO-SM 300 ele é importante porque ele é imune. Quando que você vai usar a imunidade? Lá na Constituição Federal, quando diz que não pode incidir imposto sobre, mesmo você sendo do Simples Nacional, você vai utilizar daquele benefício, né, da imunidade. Então, você vai emitir a nota neste CSO-SM e não vai pagar o ICMS lá dentro do DAS, tá? Ainda sobre benefícios fiscais para o Simples, a regra geral é o quê? Que as empresas do Simples Nacional, como elas já têm um recolhimento diferenciado, os benefícios fiscais seriam para as empresas do regime normal. Mas tem estados que sim permitem que as empresas do Simples Nacional utilizem também benefícios fiscais, além da imunidade constitucional, que é onde a gente vai estar utilizando o CSO-SM 300. CSO-SM 400. A descrição do abençoado já diz. Não tributado pelo Simples. E o que a gente vê, o que acontece? Os contribuintes emitindo nota de venda, que é uma receita, com CSO-SM 400, não é? Alguma coisa de errado aí não tá certo. Porque se é uma receita, é uma venda, e as empresas do Simples tributam pelo total das receitas, por que o abençoado usou o CSO-SM 400? O 400, geralmente, ele é utilizado naquelas operações que não são receitas, porque o óbvio precisa ser dito. Quais são as operações, professor? Remessa para conserto, remessa para bonificação, remessa para teste, distribuição de brindes, qualquer outra operação que não seja uma receita, tá? Eu vou falar do 500, do CSO-SM 500, mas não vou falar agora. Vamos falar do 900. Quando que a gente usa o CSO-SM 900? Quando a gente faz uma operação de devolução. As empresas do Simples devolvendo mercadorias vão utilizar o CSO-SM 900. Por quê? Porque na hora de emitir a nota fiscal, habilita lá o campo de ICMS próprio para poder fazer os preenchimentos, tá? Tranquilo? Dúvidas? Ó, em 2022 tem uma informação bem importante aqui. As empresas do Simples Nacional utilizarão CST também. Tem um site aí, ó, tem um link, que é o despacho número 50. Ele foi publicado ano passado, em 2019. Então, a partir do ano de 2022, as empresas do Simples passam a usar CST nas notas também, e não mais CSO-SM. Informação importante, tá? O guia prático da IFD prevê que a escrituração do contribuinte sempre será com enfoque no declarante. O que é isso? Deus. Com enfoque no declarante. Significa dizer que cada um vai ficar no seu quadrado fazendo a operação do seu jeito. Vamos lá. Coloquei aqui uma firula no slide para o pessoal não dormir. As colegas não estão enxergando porque elas estão... O computador está de costas para elas, né? Mas
Vamos lá. Enfoque no declarante. Primeiro exemplo. Uma indústria vende um produto acabado e este será para uso e consumo do destinatário. Escrituração fiscal da indústria. Se é uma indústria e o produto não tem ST, aqui nesse exemplo, 501. Qual o CST? 00. O destinatário, por sua vez, vai escriturar no CFOP 1556, CST 090. Percebam que cada um escriturou a nota com enfoque na sua operação, que é o que o guia prático da EFD determina. A escrituração com enfoque no declarante, tá? Cada um usando as regras da sua operação fiscal. No exemplo 2, um comércio varejista do Simples Nacional vende mercadoria com imposto retido na fonte anteriormente, o ICMS-ST, e esta será matéria-prima para o destinatário. Escrituração fiscal do varejista. CFOP 5405, CSOSN 500. Escrituração fiscal do destinatário da indústria, CFOP 1401 e CST 060. Então, sempre com enfoque no declarante, tá? Vamos voltar um pouquinho aqui no exemplo 1, ó. E se o destinatário quisesse devolver a mercadoria? Como será que ficaria? Ele vai emitir a nota de devolução com o CFOP específico lá de devolução de mercadoria adquirida, recebida para uso e consumo. Tem um CFOP específico para isso, tá? Com tributação de ICMS, porque a devolução, ela vai respeitar, ela vai oferecer a tributação da nota fiscal original. Ah, prof, mas eu não tomei crédito porque era uso e consumo. Sim, aí lá no final do mês, a gente vai ver lá no nosso estado o ajuste desse valor do imposto que a gente lança na escrita. Ou se vai ser somente com ajuste em outros créditos, ou se eu preciso emitir uma nota fiscal de entrada para isso, tá? Mas a questão é que a devolução, ela oferece a mesma tributação da nota fiscal original. Por quê? Porque o destinatário precisa dessa tributação, porque ele vai certamente apropriar o crédito depois aí. Tranquilo? Então, aí, para a gente estar finalizando, algumas dicas, e aí a gente vai aprofundar alguns assuntos. Cuidado com o CFOP 5949. O que é isso? Saiba como e quando usar. O 5949, ele é o último CFOP lá da tabela. E lá diz assim na descrição: outras saídas não especificadas anteriormente. Significa que a gente olhou todos os CFOPs da vida e não enquadrou numa operação certa. Não tinha uma operação específica. Eu vou usar o 5949. Só que na nota fiscal tem um campo que se chama natureza da operação. E que ninguém edita. Aquela natureza da operação serve para a gente descrever a operação, seja para quem está recebendo, seja para o fiscal, né? Quando a gente é barrado aí numa fiscalização, pega a nota 5949, o que é essa operação? E tá lá o abençoado do nome. Outras saídas não especificadas anteriormente. Quem inventou isso, por favor? Não é possível. A natureza da operação, ela tem que descrever a operação. Olha que brilhante. Então, 5949, qual é a operação? A gente vai começar a dar uma de detetive. Para que a mercadoria está indo?
que vai acontecer? Que eles têm um apego, eles não querem nos dizer o que vai acontecer, que eles colocaram na cabeça que 5949 eles não vão pagar ICMS, mas eles vão pagar ICMS, porque o fato gerador é a circulação da mercadoria, salvo se tiver algum benefício. Aí é outra história, mas o fato gerador é isso aí, circulou a mercadoria, devo ICMS, que não tem nada a ver com o CFOP 5949. Essa mercadoria aí essa mercadoria é impressionante, essa mercadoria. E aí não fala para que a mercadoria está indo, né? Não, essa mercadoria aí está indo lá para o estabelecimento do meu amigo. Muito bem. Está indo para quê? Não, mas isso aí outro dia eu falei lá com ele que nos enrolam por 15 minutos até que a pessoa diz, não, mas isso aí eu vou emprestar lá pro cara. Perfeito. É uma 5949, remessa para empréstimo. Então, existe uma natureza da operação específica. Então, toda vez que a gente for usar o 5949, eu vou descrever a natureza da operação correta. Vou dizer realmente o que vai acontecer, tá? Às vezes é algum material que vai ser utilizado na obra, e eu vou colocar 5949, remessa de material aplicado na prestação de serviços. Entende? Então, eu tenho que descrever a natureza da operação. Cuidado com a informação da NFE sem frete. Por que inventam essas coisas na vida? Quando que a gente vai usar a informação sem frete? Quando não tem frete. Quando que isso acontece? Geralmente são com notas de ajustes, notas complementares, ou seja, quando não há uma circulação de mercadoria. Porque se tem circulação de mercadoria, tem frete. Pode ser que não tenha um transportador, porque pode ser que eu mesma tenha ido buscar a mercadoria, e tudo bem. Na nota fiscal vai estar lá. Frete por conta do destinatário, dados o transportador. O próprio. O próprio quem? O próprio destinatário foi buscar. Então, se tem circulação de mercadoria, tem frete. Isso é muito importante. Eu só vou usar o 9 quando realmente não teve circulação de mercadoria. Tá? Quando? Nota complementar, nota de ajuste, e aí vai. Diferença de CFOP 6413 e 6404. Aqui o pessoal erra bastante também, tá? 6403, primeiro, os dois CFOPs são para as operações interestaduais com substituição tributária. Qual a diferença? O 6403 é quando eu recebi mercadoria sem ST e vou vender com ST. Ou seja, a minha entrada neste caso foi no CFOP 102, 202. Então, a minha entrada foi sem ST. E agora eu vou vender, tem ST. O 6404 é quando eu recebi com ST e vou vender com ST de novo. Então, a minha entrada foi no 1.403 ou no 2.403 e agora tem ST de novo. E tem muita gente, mas muita, que emite e que recebe nota fiscal no CFOP 6404 com CST 60 ou CSOSN 500. Não existe. Substituído, ou seja, o contribuinte substituído que usa CST 60 e CSOSN 500 é só nas operações internas. Nas operações interestaduais, a cadeia começa novamente, a cadeia da substituição tributária. Então, ou pode ser que seja tributado normalmente, tá? Mas o substituído, ele só é substituído nas operações internas, tá?
Então, se vocês receberem nota fiscal no CFAP 6404 e CSOSN 500, cuidado, tá? Muito cuidado. Base legal na NFE. Tem que usar, tem que colocar. Geralmente, quando o produto tem benefício fiscal, produto com ST, colocar o protocolo, tá? CST de PIS e COFINS para as empresas do Simples Nacional. Na emissão da nota, a gente já comentou. É o CST 99, tá? E a devolução de mercadoria do Simples Nacional, devolução de mercadoria, vai ser no CSOSN 900, no CSOSN 900, e tem o mesmo tratamento tributário da nota fiscal original, que a gente já havia comentado anteriormente, tá bem? Alguma dúvida, pessoal? Não? Então, nós somos o que fazemos repetidamente. Excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui esses minutos com vocês, compartilhando o meu conhecimento, tá? E fico à disposição, tá a minha rede social aí no material, podem me chamar, podem tirar suas dúvidas, tá bem? É isso aí, um beijo grande, até a próxima.